Pessoal, muito obrigado pela presença, pela companhia, né? Nosso tema hoje tem duas vertentes, uma que é o propósito de vida e em seguida a espiritualidade, como que a gente concilia essas duas coisas. O propósito de vida é tão importante que nós podemos fazer um paralelo entre esse recurso e a cura de uma pessoa, naturalmente que serve também para a sua prevenção, a sua manutenção da saúde. Na homeopatia existe um tema que é muito interessante, são alguns princípios, alguns sinais que mostram que a pessoa está em processo de cura. Embora seja um tema clássico na homeopatia, porque começou com Hahnemann, meados de 1800, início do século XIX, né? Depois um outro homeopata organizou esse conhecimento e então na literatura você vai encontrar com dois títulos, Leis de Cura ou Leis de Hering, que foi o homeopata que organizou esse conhecimento. O primeiro sinal de cura é que a evolução do caso ocorre de cima para baixo. E isso permite muita segurança, porque o homeopata ou o profissional, porque isso não é privilégio da homeopatia, né? Qualquer terapêutica ou qualquer movimento, até mesmo da própria pessoa, no sentido de alcançar um outro estágio, uma outra forma de se posicionar no mundo, pode desencadear o aparecimento dessas mudanças. Eu quero exemplificar, então, que no plano físico é muito confiável quando uma pessoa, por exemplo, ela tem uma queixa antiga de dor de cabeça, de enxaqueca e crises assim reiteradas, crises muito fortes. Ela começa um tratamento que vai conduzir a uma boa resposta e, em muitos casos, isso desce. Essa queixa, essa dor, ela desce. Por exemplo, ela pode voltar daí a algum tempo em tratamento, dizendo que as dores de cabeça diminuíram muito a intensidade e a frequência, mas apareceram cãibras que ela raramente tinha. Então, isso é sinal que o quadro, né, mórbido, a doença dela se deslocou, né, está em deslocamento para baixo, e isso é um sinal muito bom, é um sinal auspicioso de que ela está conseguindo colocar de cima para baixo, e o terapeuta pode lidar com isso com bastante tranquilidade e orientar a paciente do valor desse deslocamento nesse sentido. O contrário não, o contrário significa que o quadro está se agravando. Esse conhecimento então já é antigo, mas eu tive a oportunidade de fazer uma proposta, uma hipótese de como ele existe também no emocional. Isso foi numa época que eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital psiquiátrico, e no final de um ano, quase um ano de atividade, de participação, eu trabalhava em parceria especialmente com dois psiquiatras do Hospital Espírita André Luiz, aqui em Belo Horizonte, e eu fiz um levantamento, né? O diretor clínico pediu para eu apresentar a minha experiência durante aquele período na reunião do corpo clínico. Então eu fiz um levantamento de casos clínicos cuja resposta era nitidamente favorável e que não era comum de ser obtida apenas com o tratamento convencional. A psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, outros recursos que o hospital oferecia para os pacientes. Selecionei alguns pacientes e uma delas era uma moça de 23 anos que havia sido internada após uma tentativa de suicídio. E ela já tinha internações anteriores, né, com esse quadro depressivo. Ela era muito queixosa dos problemas, da desatenção da família, né, que não dava apoio, que não dava realmente atenção para ela, e isso era uma queixa. E aí então o assunto, a conversa dela girava muito em torno da morte. Bom, com o tratamento homeopático sendo associado a esse conjunto de recursos que o hospital disponibilizava, essa paciente teve uma melhora muito evidente e ela teve alta poucos dias depois da medicação homeopática ser introduzida no
processo dela, mas voltou 1 mês e pouco depois e se reinternou voluntariamente, dizendo que ela estava bem melhor, mas ela queria consolidar essa melhora de forma que ela pudesse realmente dar sequência agora ao projeto que ela tinha. Ela estava decidida a fazer enfermagem, que ela já tinha de alguma forma vislumbrado na sua internação anterior. O que representa isso então? Que significado que a gente pode tirar? Que conclusão a gente pode extrair dessa história? É que essa paciente agora, ao falar que ela tem um projeto para sua vida, ela não falou mais em frustrações, não se queixou da família e nem tocou no assunto preferido dela, que era falar a respeito da morte. O que ela fez então? Ela subiu na consciência, foi lá no alto, pegou o que lhe pareceu adequado e ela tinha condições familiares, ela tinha apoio para fazer um curso na faculdade, pegou isso e tomou então como sendo um propósito. Isso agora é claro que vai passar pelo embate, pelo teste da vida. Se ela vai conseguir ou não é outra história, mas pelo menos ela tomou corpo da situação, ela tomou pé de si mesma e esqueceu especialmente as frustrações e a carência e foi adiante. Definiu um rumo, uma finalidade, um alvo a ser alcançado e isso é uma motivação imensa, né? Foi o que ela me disse então, pouco antes de ter alta agora dessa segunda internação, é que sentir-se bem consigo mesma era uma coisa muito rara nos últimos 4 anos. Esse o valor que a gente pode reconhecer de quem tem um alvo, quem tem uma meta a alcançar, quem tem um propósito de vida. Quem tem isso pode passar por grandes desafios, por adversidades que vai superando, vai resolvendo, vai equacionando, como um rio que ao enfrentar um obstáculo, ele se acumula ali, ele junta força para poder contornar e seguir adiante, ou para transpor o obstáculo e seguir em frente. É isso que a pessoa constrói em si mesmo, no seu íntimo, que a leva rumo à saúde, rumo ao bem-estar, rumo à realização pessoal, que não é fácil. Não é só para a pessoa que teve depressão, teve alguma doença. Todo mundo que está vivo encara problemas. Você vai ter alguma dificuldade em algum momento. Você vai terminar com a namorada, com o namorado, você vai ter algum desencanto com aquele curso que começou, você conhecia pouco e você foi assim, pelo jeitão, né, da coisa. Você escolhe mais assim, por uma impressão vaga. Raramente alguém escolhe porque tem um familiar, né, e que tem um contato direto com aquele trabalho, com aquela profissão. A maioria é assim, desse jeito, né? É por impressão, né? Eu, por exemplo, escolhi ser médico quando era criança, porque eu achava o médico uma pessoa tão extraordinária, assim, tão bem conceituado na cidade, né? Em Ituiutaba, Minas Gerais, lá na pontinha do triângulo, e isso aí tive que vencer, assim, alguns problemas, algumas dificuldades, mas a vida me ajudou muito, me deu uma proteção imensa e acabei realmente me formando aí com 23 anos, fiz mais 2 anos de pediatria e logo em seguida a homeopatia. Bom, voltando então agora, recapitulando, o nosso propósito de vida pode ser muito materializado, ele pode ser muito egocêntrico, pode ser narcisista, pode ter alguns aspectos, sim, que a gente quer a gratificação, a gente quer o retorno, quer o lucro, quer a fama, quer o ganho. Então vai por aqui porque você vai se dar muito bem, né? Então não é ainda aquele propósito de vida que você tem aspectos espirituais. Não é simples e não é comum você encontrar alguém que estabeleceu um propósito de vida que tem aroma
de espiritualidade, que tem essência de espiritualidade. Para fazer isso, eu pensei em trazer um versículo do Evangelho a respeito de como introduzir a espiritualidade no nosso programa existencial. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 57, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então vamos desmembrar em duas frases. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Eu gostaria de contar uma pequena experiência rapidamente. Uma ocasião que eu estava lendo assim distraidamente o Evangelho e me deparei com esse versículo, li e fui adiante, mas de repente caiu um raio na minha cabeça. Como assim? Deus vive? Porque eu posso dizer que de certa forma a minha concepção de Deus até aquele momento era que Deus era um grande computador no universo, né? E que ficava acompanhando tudo, sabia tudo, né? Tinha um link com o pensamento, com o coração de cada filho, de cada situação, de cada ambiente, e ali ficava tudo registrado para, num momento oportuno e necessário, ele entregar o resultado. Aqui, como você vai ao laboratório e pega um exame, aqui o resultado do seu exame, ó. Você tem isso, ficou devendo isso, ficou faltando aquilo, em compensação você foi muito bem nisso aqui, olha, parabéns por esse lado aqui, por esse aspecto, entendeu? Assim, então Deus é onde se armazenavam as informações e saía uma resultante. Deus vivo é uma coisa completamente diferente. E quanto mais o tempo passou, depois dessa experiência, desse raio, eu comecei a ter muito mais segurança para entender algumas coisas. Porque se Deus não fosse vivo, ele não geraria filhos. Começa por aí. Se tem filhos, é porque é vivo. Não tem nada que não é vivo, que gera, que se reproduz. Bom, então, o Pai que vive me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Sim, é possível que a gente ainda não tenha se dado conta de que Deus colocou em nosso íntimo, em nosso espírito, em nossa alma, as suas qualidades, os seus talentos. Porque Jesus Cristo diz também, tudo que o Pai tem é meu. Eu não dou conta de usar tudo ao mesmo tempo, senão eu seria Deus. Mas eu vou desenvolvendo alguns talentos, né, aos poucos, né. Tem alguns que eles estão mais assim disponíveis, porque eu estou lidando mais frequentemente com eles, mas se eu tenho um projeto de vida, eu preciso buscar nesse material, nessa fonte que está dentro de mim para colocar em prática. Então, é possível perguntar assim, quando você define um trabalho, uma atividade, uma tarefa, uma participação em alguma coisa, em um grupo, ou com uma pessoa, com um parceiro, com uma parceira, você se coloca como um enviado de Deus? Ou você vai como representante de um grupo, de uma religião, de uma instituição, de um conhecimento? Seria muito interessante que você também refletisse a possibilidade de você se colocar como um enviado de Deus. Eu costumo brincar, pelo menos com minhas filhas, né, que tenho netos, que cuidar de uma criança fazendo essa analogia, né, uma metáfora do que eu estava dizendo antes. Você, por exemplo, uma criança pequena, de 2 até 4, 5 anos, geralmente os responsáveis têm que ajudar no banho. Então, tá o banho, e depois tem que enxugar, tem que ajudar a vestir, ajudar a se calçar, a pentear os cabelos, pronto. Agora, está completamente resolvido, você vai dizer simplesmente para a criança, pronto, pode ir? Acabou? Ou você fala assim, nossa, mas que lindo que você está, que linda que você ficou, me dá um beijo aqui, dá um abraço. Ou seja, é esse acabamento que você faz. Você faz uma obra, mas também você faz o acabamento, você não deixa a parede assim exposta, você faz o reboco, passa mais alguns produtos que eu nem sei o nome e por fim você passa a tinta. Isso é que dá assim o charme, dá a beleza, dá o carinho, você demonstra o carinho que você tem
com aquilo que você faz. Quem trabalha de qualquer forma, de qualquer jeito, faz de qualquer maneira que tá bom, é assim mesmo, perde uma oportunidade valiosíssima de fazer com amor, com dedicação, com carinho, com paciência. Eu também discutia com os meus alunos, dizendo para eles, olha, o médico em geral, a pessoa, né, a população, o paciente, eles não esperam que você seja um abnegado, seja uma pessoa assim, vai se tornar um vulto da medicina, mas esperam algumas poucas coisas, talentos bem modestos, mas esperam que você tenha interesse pelo caso deles, que você tenha capricho, você anote no prontuário os dados do paciente, bem anotados, né? E que você tenha boa vontade para acompanhar as suas necessidades. Não tem virtude grande nenhuma, e nem nenhuma virtude assim muito transcendente, assim, de abnegação, da pessoa que se dedica de uma forma imensa e no esquecimento, no altruísmo, no esquecimento de si mesmo em benefício da sua atividade. Quando você vai a um profissional que ele te atende com boa vontade, com interesse, você já fica gratificado, não é? Então é isso. O propósito de vida precisa trazer isso, sabe? Esses talentos que estão dentro de nós, assim, empoeirados. Alguns estão até com ferrugem. A gente tem que dar uma limpada, né? Soprar bem, né? Passar um óleo, um produto que desenferruja e colocá-lo no propósito, colocá-lo no objetivo para que as engrenagens funcionem, porque senão a gente vai ficar preso a isso, né? A continuação do versículo é mais ou menos a mesma coisa, porque assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta viverá por mim. Quem de mim? Olha, o Evangelho eu tenho estudado colocando sempre o eu e o mim para mim mesmo. Na verdade, o Evangelho, ele despersonaliza o discurso. Ele chama a si mesmo de Filho do Homem, Filho de Deus, né? O Cristo. Ou seja, ele não está se referindo a Jesus Cristo. O eu é eu, o mim é mim, né? Então, aquele que de mim se alimenta, é isso que eu estava dizendo. Aquele que se alimenta do seu eu profundo, das virtudes que estão latentes na sua alma e que foram colocadas por Deus. Então, me parece assim uma lerdeza imensa quando alguém fala assim, eu estou esperando para ver o que Deus quer. Ah, pois é, eu estou aqui aguardando para ver o que Deus manda. Gente, que lerdeza é essa, meu amigo? Olha, o que Deus quer, Ele já fez, né? O que Deus manda, Ele já pôs dentro de cada um de nós. Tem os talentos divinos agrupados e hierarquizados de uma forma que dá a cada filho uma individualidade única. Nós não temos clone no universo. Podemos ter pessoas muito parecidas, muito semelhantes, que se agrupam em famílias, em agrupamentos de trabalho, que se identificam mais com determinada virtude, mas isso aí já está dentro de cada um, porque Deus já colocou. Nós não precisamos esperar por sinais do céu para fazer a nossa obrigação, cumprir o nosso dever, atender à nossa vocação, mas procurar sempre juntar as coisas. O trabalho que nós pretendemos, aquele que nos atrai, que nos encanta, mas levar isso adiante com muita motivação, mas nos colocando como um enviado de Deus perante os outros, perante aqueles que vão precisar do nosso trabalho, demandar o nosso serviço. É importante então frisar que alguns projetos que nós fazemos em dupla, em pequenos grupos ou em coletividade, eles são sempre individuais na essência, digamos assim, na análise que a gente pode fazer. Um casamento é um dos mais comuns, porque muitas pessoas se casam, vivem juntas, né? Tem uma relação a dois, assim, que é nos moldes de um casamento. E é interessante que as duas pessoas, é claro que elas têm afinidades, têm pontos em comum, né, que elas entendem que é suficiente para que elas se juntem, para que elas coabitem ou para que elas se casem civilmente, mas cada um é responsável por si mesmo nesse projeto
nesse propósito que tem no casamento. E tanto isso é verdade que é muito comum, já observei várias vezes que quando um casamento desmorona, quando há uma separação, a sequência de vida depois de cada um dos participantes vai depender muito de como essa pessoa se colocou para cumprir o seu projeto, né, o seu propósito no casamento. A pessoa que foi displicente e foi irresponsável, que foi infiel, ela vai colher um tipo de resposta, um tipo de resultado. A vida vai lhe trazer o que ela semeou. A pessoa que sofreu, que pelejou, que batalhou, que chorou, às vezes muito, até que não conseguiu restaurar o relacionamento, a união, essa pessoa vai colher com muito mais frequência uma alegria nova, uma estação nova, né? Anteontem, para dizer a verdade, eu me encantei com uma música que chama-se O Céu de Santo Amaro, chama-se Céu de Santo Amaro. É uma adaptação que o Flávio Venturini fez de uma música do Johann Sebastian Bach. Mas na letra dessa música ele diz assim, que ele é como o amor dele é como um pássaro em busca de novo verão. Mais ou menos assim a frase. Eu achei extremamente bonita, né? Porque é isso. Um projeto, quando termina, a gente precisa aprender, sim, primeiro, que é preciso suar a camisa, é preciso sofrer para que ele não fracasse, para que ele seja bem sucedido. É preciso, muitas vezes, dar o sangue, né? Na paciência, no esforço, no diálogo, na peleja, nas providências, mas às vezes não dá. Você não mais quando é trabalho de dupla ou de grupo, você não pode impor as suas regras, a sua vontade. Então é preciso que a gente também entenda que é possível que um projeto, por mais querido, por mais trabalhado, que você fez renúncias e empenhou todas as suas energias, ele pode terminar. E se você fez isso, você vai estar mais preparado para esse novo verão, né? Para esse verão que o pássaro está buscando nessa letra belíssima. É isso, meus amigos. Vamos lá ver o que nós temos aqui para o nosso diálogo. Precisava arrumar um jeito de assistir aqui no computador para ter. Vou suspender aqui um pouco e mudar a dinâmica aqui dessa posição para eu poder ler melhor sem ficar subindo e levantando. Ah, então vamos. Juranda entrou, Juranda, boa noite. Interessante a reflexão entre o propósito, a vida e a cura. Roberta, tudo bem, Roberta? Gabriela Maciel, boa noite, Gabi, tudo bem? Muito interessante que esse caso ilustra tem a questão do propósito de vida e saúde. Mudou o foco. É isso, Juranda. A mudança de foco é interessante e ficou tão evidente no caso dessa garota, dessa moça de 23 anos, porque ela não falou mais na morte, não falou mais na frustração, na carência, ela agora estava focada no seu projeto, no seu alvo. É muito interessante. Dizem que mudamos o foco, mudamos a expressão dos nossos genes. É possível? Talvez nem tanto, mas que a mudança sim. Ana, boa noite. Ana, tudo bem? Ana, boa noite. A vida é movimento. Sim, você assinou para a dia. Ok. Você escutou a música ontem, é? Que legal, que sintonia. Roberta, muito bacana. Então é isso, minha gente. Parece que o nosso tema, não sei se o nosso público teve uma diferença aqui em função do contratempo do início, que eu fiquei um pouco perdido, né, deixa eu voltar para cá, com o fato de não ter retorno, eu tive que reiniciar. Talvez algumas pessoas tenham desistido, mas acredito que foi possível fazer uma analogia, né, uma junção, melhor dizendo, uma síntese, reunindo o propósito de vida e, ao mesmo tempo, a espiritualidade. Porque é muito provável que as pessoas que têm um propósito de vida e às vezes até muito bem sucedido, não têm aquela realização íntima, espiritual. A pessoa fica, assim, pode até ter um grande patrimônio, ou ter prestígio,
né? Ser uma celebridade, ter um currículo, né, muito cheio de vitórias mundanas, mas tem um vazio interior, porque tão importante quanto você alcançar o seu objetivo, o seu propósito, é você dar de si mesmo nessa caminhada. Não é só você conquistar, alcançar, atingir, obter, é você também se doar, você renunciar, você ter desprendimento e você usar essa sua conquista e o seu aprendizado, o seu crescimento em favor dos outros, em favor das pessoas, daqueles com quem você convive ou que se aproximam para ter o seu serviço, o seu trabalho. Então elas podem te procurar já por conta que você conseguiu, você tem a titularidade, tem a competência naquele trabalho. Você estudou, você ralou na faculdade, desenvolveu uma experiência, né? O seu nome está sendo divulgado, está sendo espalhado pelas pessoas que receberam o benefício, né, de ter o seu trabalho, mas é sempre um desafio que você tem que acrescentar, você tem que atender essas pessoas com dedicação, com paciência, com boa vontade, esse dar-se, e que muitas vezes nos leva a uma gratificação muito maior, uma realização íntima muito mais densa do que simplesmente ter prestígio na praça, né? Ter reconhecimento se você não se deu, se você não ofereceu de si mesmo, dos seus valores, do seu trabalho, da sua competência, sempre puxando um pouco mais de você mesmo para que o trabalho ficasse bem feito, tivesse não só o conteúdo como o acabamento, como eu disse, no banho da criança. É preciso que a gente faça as coisas com carinho, fazer bem feito, fazer com paciência. Eu aprendi muito quando eu fiz formação em Gestalt terapia a ouvir as pessoas, porque na minha área, na medicina, há muito protocolo. A pessoa tem que se enquadrar no protocolo, né? E aí você vai às vezes a um profissional e ele com 1 minuto ele já está querendo te examinar, porque o que ele queria saber ele coletou em 1 minuto. É muito pouco, é você acabar com o seu trabalho, é você rebaixar muito a sua qualificação. Então é isso, meus amigos, eu acho que estamos encerrando por hoje, né, com satisfação, com alegria de ver que nossa saúde, a restauração da nossa saúde está muito em nossas mãos. Vamos delinear bem os nossos objetivos, o nosso propósito, independente da idade, né? Isso não é só uma coisa para jovem, para adulto jovem, não. Para os aposentados também, né? Ter metas para realizar, trabalhos para levar adiante, seja um trabalho assim, voluntário, alguma coisa que te motive para você oferecer a sua experiência de vida em favor dos outros. Muito bem, muito obrigado a vocês, tá? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser, que está em aberto, mas há de ser em breve, se Deus quiser. Até mais, beijo. Eu que agradeço a vocês, tá? Obrigado, Marcelo. Abraço. Até mais então, gente.